Olá, tudo bem? Quero discutir um artigo que ele já é um pouco mais velho. Ele tem quase seus 20 anos de publicação e, apesar disso, muita gente ainda faz errado. Você conhece o Oat Trial, que é esse daqui, ó, publicado no New England Journal of Medicine em 7 de dezembro de 2006. Coronary Interventions for Persistent Occlusion After Myocardial Infarction, ou seja, intervenção coronariana depois de uma oclusão arterial persistente no contexto de um infarto agudo do miocárdio. Vamos lá. O objetivo desse trabalho foi avaliar se a intervenção coronariana percutânea comparada com terapia medicamentosa otimizada teria benefício em pacientes estáveis com artéria fechada após infarto agudo do miocárdio. Qual que era a dúvida da época? Pô, esse paciente infartou e acabou demorando um pouco para fazer CAT. Será que vale a pena abrir, deixar essa artéria aberta? Ou será que já fritou o coração e a gente perdeu o timing da revascularização? E aqui a gente está falando de artéria fechada, cuja principal manifestação eletrocardiográfica é o supradesnivelamento do segmento ST. E qual que foi a hipótese desse estudo? Bom, a estratégia da intervenção coronariana percutânea da artéria fechada em 3 a 28 dias do infarto poderia reduzir a recorrência de morte, reinfarto ou insuficiência cardíaca NIRA4. Qual que é a ideia aqui? Será que vale a pena angioplastar essa artéria fechada depois de 3 dias? É que ele pegou o timing de 3 a 28 dias. E será que terá benefício de mortalidade, infarto, insuficiência cardíaca muito sintomática, classe 4 de NIRA? Essa é a dúvida. Era a dúvida lá em 2006. 2006 publicado, né? Começou o estudo bem antes. Qual que é o desenho do estudo? É um estudo prospectivo randomizado, intervencionista. Teve 2.166 pacientes, uma média de segmento de 5,8 anos, uma média de idade de 59 anos e uma média de fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 48% no início do estudo. Beleza, quem que era essa população? Perdão. O cateterismo tinha que ser realizado entre 3 e 28 dias após o infarto e tinha que evidenciar uma lesão coronariana com nenhum ou mínimo fluxo. Na classificação de time tinha que ser 0 ou 1, ou seja, ou aquela artéria estava fechada ou ela estava praticamente fechada que passava só um fiozinho de Wi-Fi ali. Além dessa artéria fechada do pós-infarto, ele tinha que ter pelo menos um dos seguintes critérios para considerar alto risco, que era uma fração de ejeção menor do que 50 e ou uma oclusão de uma artéria proximal, deixando uma grande área sobre risco. Por exemplo, lesão na DA proximal, lesão na CX proximal ou lesão na coronária direita proximal. Era uma população já de um certo risco, de uma área sob risco muito grande. E quem não entrou no estudo? Esse é um detalhe muito importante para se prestar atenção, porque a gente não consegue fazer a afirmação do Oat Trial para essa população, que era aquele paciente muito sintomático que estava com insuficiência cardíaca, NIRA 3 ou 4, aquele paciente que estava chocado, aquele paciente que acabou tendo uma disfunção renal, com uma creatinina maior que 2,5, aquele que tinha lesão de tronco ou que era triarterial, aquele paciente que tinha angina em repouso ou aquele que tinha uma grande carga isquêmica em avaliação funcional. Porque qual que é o racional? Se esse cara tá tendo angina em repouso, sabe, é complicado você não revascularizar. Aquele paciente que tem uma lesão de tronco, complicado não revascularizar, triarterial. Creatinina pode ser um marcador de choque, de disfunção, de gravidade. Choque, putz, um cara chocado, é complicado não tentar revascularizar. E aquele paciente muito sintomático de insuficiência cardíaca, esse era o racional, entendeu? Então, para esse grupo de paciente, tudo que a gente vai discutir a partir de agora não vale. Toma esse cuidado, tem esses detalhes. E qual que foi o desfecho primário? Um combinado de morte, reinfarto e insuficiência cardíaca NIRA 4, ou seja, morte, infarto, insuficiência cardíaca muito sintomática. Será que a angioplastia vai reduzir esse desfecho combinado? Olha o resultado do estudo. Aqui a gente tem uma curva de Kaplan-Meier, o tempo de segmento e o endpoint primário, desfecho primário. Quando a gente olha o grupo PCI, que é o grupo de intervenção
e o grupo terapia medicamentosa, não tem diferença entre as curvas. Olha o hazard rate de 1,16 com intervalo de confiança de 0,92 a 1,45 e um P de 0,20. Ou seja, não há diferença com relação à mortalidade, infarto e insuficiência cardíaca muito sintomática no grupo que realizou a intervenção coronariana percutânea versus o grupo que ficou em tratamento medicamentoso exclusivo. Portanto, a angioplastia não traz esse benefício. A gente sempre gosta de olhar os desfechos secundários. Os desfechos secundários, eles não têm poder de afirmação. O poder de afirmação é esse daqui, ó, até esse slide. A partir daqui, é um estudo, todas as evidências encontradas, elas são geradoras de hipótese. Por quê? Aqueles 2.000 pacientes que ela mostra calculada era para esse desfecho combinado. Os desfechos isolados, você provavelmente precisaria de muito mais paciente para a sua afirmação ser verdadeira. Mas se der diferença, levanta a nossa atenção, a nossa orelha para a gente ficar atento, que talvez exista algum detalhe a mais na diferença entre os grupos. Vamos lá, vamos por cada um. Mortalidade. Mortalidade não deu diferença. Nada. Reinfarto não fatal. Aqui aconteceu um detalhe interessante. O grupo que fez angioplastia foi pior do que o grupo que não fez angioplastia. Teve mais reinfarto quem angioplastou do que quem não angioplastou. É muito interessante esse achado. Não sei se às vezes acaba embolizando um microdistal e aí a circulação colateral não consegue perfundir bem aquela área isquêmica. É uma possibilidade de explicação. Mas isso daqui é um resultado gerador de hipótese. A gente não consegue falar que a angioplastia piora o pós-infarto. Aumenta o risco de infarto. Não. Talvez. Maybe. E vamos ver a classe 4 de insuficiência cardíaca. Não teve diferença. Interessante. Então, não é aconselhado para esse perfil de paciente estudado fazer angioplastia depois de 3 dias. Ainda que ele tenha tido um infarto com supra. O detalhe aqui que eu acabei não falando é que boa parte desses pacientes, em torno de uns 20, foi trombolizado. A maioria tinha supradesenvelamento ou onda Q no eletrocardiograma da admissão. E todo mundo foi para a estratificação invasiva e tinha aquela lesão, fechada ou praticamente fechada. Olha o que a diretriz europeia de 2023, publicada em agosto do ano passado, diz. É a diretriz mais atual sobre síndrome coronariana aguda e, na minha opinião, a melhor que tem. Ela deixa aqui, ó, recomendação, nível de evidência. Para pacientes que tiveram infarto com supra, tudo isso aqui é com infarto com supra, ó. Fazer a intervenção coronariana percutânea de rotina não é recomendado para pacientes com mais de 48 horas de sintomas. Ou seja, a dor começou na segunda-feira e ele já está assintomático. Você vai querer fazer o cateterismo com angioplastia no sábado, esse não faz sentido. Não faz sentido, você perdeu o time. Aqui ele só coloca que você não tem que ter sintomas persistentes, porque se tiver com dor, com dispneia, com algum outro sintoma, aí vale a pena para controle de sintoma. E essa recomendação não foi só respaldada no OUTTRIAL, a diretriz coloca mais 2 estudos aqui, ó, que apontam na mesma direção. Portanto, se tiver infarto com supra, com mais de 48 horas do início dos sintomas e o paciente já estiver assintomático, não vale a pena mais fazer a revascularização percutânea. Infelizmente, você perdeu o time. Tenta fazer isso mais precoce. Eu sei que é difícil por logística de sistema de saúde. Eu às vezes falo com alguns colegas médicos que trabalham, mas não tem hemodinâmica no meu serviço, não tem nem tomografia, se eu trombolizar e sangrar a cabeça, é complicado, tem que transferir, colocar no CROIS. É desafiador. Mas eu tô aqui para te mostrar o que tem de melhor na evidência científica. Você que trabalha num serviço especializado, não entra no piloto automático de receber aquele paciente com mais de 48 horas de sintoma, já está assintomático, só porque se encontrou uma artéria fechada, querer abrir. Essa teoria da artéria aberta caiu por terra lá em 2016, já tem praticamente 18 anos que essa teoria foi enterrada, essa teoria já está virando maior de idade, querendo carteira de motorista, pensando em fazer coisa errada, namorar, entendeu?
Então, beleza. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Se você gostou desse vídeo, eu peço que compartilhe com seus colegas, que às vezes tomam algumas condutas que não estão de acordo com as diretrizes. Deixa seu like se for interessante, para mim é importante, me dá um trabalho fazer isso e essa é a única recompensação que eu peço em troca para você. E se você tiver alguma dúvida ou quer fazer algum comentário para somar essa apresentação, seja muito bem-vindo e pode escrever à vontade nos comentários. No mais, eu agradeço a sua atenção. Tenha um bom dia. Um grande abraço.